A Suprema Corte norte-americana é composta por 9 juízes. São 9, não 11, como no Brasil. Mas o processo de composição da Suprema Corte é exatamente como no Brasil. É uma indicação presidencial que exige aprovação no Senado. Por isso, uma vez juiz da Suprema Corte, a figura do juiz da Suprema Corte é intocável, como deve ser no Brasil, é o magistrado da Corte Suprema. No primeiro termo presidencial do Donald Trump, entre 2016 e 2020, coube a ele um número suficiente de nomeações de modo a transformar o equilíbrio da Corte. A Suprema Corte norte-americana era historicamente considerada progressista. As suas decisões eram sempre decisões que caminhavam junto às pautas mais progressistas. As pautas que nos Estados Unidos se chamam liberais, de esquerda ou de progressista, no mínimo. Com Donald Trump, a Suprema Corte teve pela primeira vez uma maioria claramente conservadora, afastada de ideais progressistas, o que tem tido consequências muito importantes. Por exemplo, a Suprema Corte revogou uma decisão histórica que permitia à mulher a privacidade sobre o próprio corpo em questões referentes especialmente ao aborto. A Suprema Corte norte-americana suprimiu esse entendimento e transferiu para as cortes estaduais a decisão sobre o aborto em determinados casos. Isso fez com que houvesse um retrocesso enorme na questão, e há estados nos Estados Unidos hoje em que, se uma mulher tiver um aborto dentro das condições previstas pela lei para ser feito, ela precisa ir para um outro estado e não ficar no seu estado de origem. A Suprema Corte conservadora é o que permitiu que o Donald Trump voltasse ao poder. O Donald Trump foi indiciado pela Justiça de Nova York por crimes de fraude financeira, crimes para os quais as evidências são tão abundantes que quase dispensaria o julgamento. A Suprema Corte fez uma decisão polêmica, segundo a qual um presidente, no exercício do poder, não pode ser imputado penalmente, a não ser em casos, obviamente, excêntricos, estapafúrdios. Mas lembre-se que o Donald Trump disse na campanha de 2016 que ele havia se tornado tão popular que ele poderia matar uma pessoa na Quinta Avenida que nada aconteceria. De fato, nada aconteceu, ele permaneceu sendo candidato. Ele não foi tornado inelegível, embora ele seja o primeiro presidente norte-americano da história indiciado por crime. Então, esta é a Suprema Corte norte-americana, para que não tenhamos ilusão. Havia, portanto, César, William, Vivian, havia um receio de que a Suprema Corte apoiaria a tentativa autocrática do Donald Trump. Esse era o receio, porque partia-se do princípio de que, ao contrário da Hungria, em que o Viktor Orbán voltou ao poder, aposentou os juízes e mudou a configuração da Suprema Corte, o Trump não teria que fazê-lo, Vivian, porque a composição da Suprema Corte já havia sido alterada no seu primeiro termo. E nós vimos objetivamente o resultado de uma Suprema Corte com maioria conservadora. De acordo? Pois bem, no dia 10 de abril, agora, a Suprema Corte, por unanimidade, 9-0, ordenou que o Donald Trump facilite o retorno do Quilmar Armando Abrego Garcia, salvadorenho de 50 anos de idade, para os Estados Unidos, para inocentá-lo, para dizer que ele não tem nenhuma responsabilidade, não, para que ele seja submetido a um devido processo legal. O que aconteceu com Quilmar Armando Abrego Garcia, que fugiu de El Salvador aos 16 anos de idade, porque havia testemunhado contra essas famosas gangues de El Salvador, e nos Estados Unidos teve um caso de prisão, mas que depois não implicou em ele deixar de ser réu primário, porque não houve, como se diz em inglês, não houve charges pressed against him. Ele não teve nenhuma acusação formal que exigisse um julgamento. Ele foi literalmente sequestrado pelos funcionários do ICE, que é os agentes da imigração e da alfândega, foi deportado ilegalmente, sem ter direito a constituir advogado, para El Salvador, mas não apenas para El Salvador, Vivian. Ele foi deportado, ele se encontra no CECOT, que é o Centro de Confinamento do Terrorismo, que é essa prisão de segurança máxima do Nayib Bukele, que muitos extremistas de direita no mundo inteiro estão adotando como modelo. Entre eles, Ronaldo Caiado, Tarcísio de Freitas. E agora, o prefeito Eduardo Paes, na sua campanha para o governo no Rio de Janeiro, já marcou uma viagem para El Salvador para conhecer o sistema de segurança salvadorenho. E anteontem, na Casa Branca,
quando os jornalistas perguntaram se o Trump acataria a ordem da Suprema Corte, ele disse que não, porque o caso agora era de relações internacionais, e o Kilmar Armando Abrego Garcia, que tem um filho de 5 anos, que é casado com uma norte-americana, disse o Bukele, quando foi perguntado a ele ao lado do Trump, ele disse: não estou disposto a devolver para país algum um terrorista como este senhor. Ele ficará na prisão em El Salvador. Ele corre o risco objetivo de nunca mais voltar para os Estados Unidos, de nunca mais ver a sua esposa e seu filho, e como aos 16 anos de idade ele testemunhou contra gangues que hoje estão na prisão, os riscos reais de que ele apareça morto a qualquer momento não são riscos imaginários. O mais importante, deixa eu tentar ser o mais claro possível, o mais importante, o que está acontecendo agora com a Suprema Corte norte-americana, Vivian, é mais importante do que o tarifaço. Porque o tarifaço do Trump, como, por exemplo, eu escutei tanto o prêmio Nobel Joseph Stiglitz quanto Eduardo Moreira destacarem de maneira muito acertada, o que desconcerta no tarifaço é que não existe nenhuma teoria econômica por trás. Não existe um princípio, seja monetarista, não há um princípio por trás do tarifaço. Parece um retorno ao mundo do mercantilismo do século XVII. É incompreensível o que foi o Xi Jinping disse. Ele disse: olha, não há nada, isso é um balão de ar, não há nada por trás, não há nenhuma lógica econômica por trás dessa reciprocidade falsa. Não é o caso do que o Trump está fazendo com os imigrantes, não é o caso do ataque às universidades. No caso do ataque aos imigrantes, do ataque às universidades, há uma teoria, chama-se guerra cultural. A extrema-direita chega ao poder pela manipulação da guerra cultural. E a guerra cultural implica a criação contínua de caos. É somente em meio ao caos que uma figura como Trump é possível. E agora, a conexão surpreendente entre isto e a dona Renata. É somente numa situação de caos da segurança pública, quando o povo mais vulnerável, como a dona Renata em Paraisópolis, quando eles se sentem abandonados completamente pelo poder público, é somente numa situação desta que pode surgir um Trump, mas, sobretudo, um Nayib Bukele, isto é, do Brasil, um Guilherme Derrite.